E como prometido, Jason Vieira já está aqui entre nós. Tudo bem, Jason? Bom dia, hein? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Jason, a gente ouviu na reportagem do André, o ministro Alexandre Padilha, dizendo que essa pauta que está sendo discutida agora pela Câmara, pelo Congresso, coloca ou ratifica o caminho do mandato do presidente Lula, do mandato do ministro Haddad, na direção da responsabilidade fiscal. E me parece que esse é um sinal muito importante que o país espera hoje, né? De reforço de que o governo de fato tem compromisso, se não com o déficit zero no ano que vem, pelo menos de algo que se aproxime disso. Faz sentido o que disse o ministro Padilha, o que foi proposto pelo governo e está sendo discutido na Câmara, indica o caminho da responsabilidade fiscal ou uma coisa não tem a ver com a outra? Absolutamente não tem uma coisa a ver com a outra. Porque quando nós falamos de responsabilidade fiscal, a parte importante é que o governo deveria efetivamente estar falando de responsabilidade fiscal no sentido de gastos e não de receitas. E é isso que o governo tem feito agora. Ele tem buscado tentar cumprir com suas questões dentro do governo através da arrecadação maior. E há um certo desespero, pois houve, de certa maneira, uma tentativa de se buscar premissas muito otimistas em relação ao déficit fiscal, déficit de 0,5% este ano, zeragem e positivo no ano seguinte de 0,5%. Este ano já estamos negativos em 0,7%, provavelmente vai mais para próximo de 1%, e no próximo ano provavelmente também não será zerado. E, nesse sentido, o governo deveria também estar buscando o que está de errado em termos de gastos, do tamanho do Estado e o quanto isso está efetivamente impactando nos resultados fiscais. Ou seja, buscar só pela via da arrecadação, principalmente no momento que estamos nas vésperas de uma reforma tributária importante, não quer dizer que o governo está sendo fiscalmente responsável. Quer dizer que simplesmente o governo está buscando fontes de arrecadação para continuar gastando como gastava anteriormente. Falando ainda, Jason, de pautas econômicas, mostramos nessa mesma reportagem do André Anelli que foram adiadas as discussões do projeto de lei da taxação das offshores e também aquela medida provisória que trata da taxação dos fundos exclusivos. Houve um acordo entre o relator da proposta das offshores e também o Ministério da Fazenda para que aquela taxação prevista em 10% baixasse para 6%. Queria ouvir sua opinião sobre essa discussão, se há algo positivo para a economia, como o mercado vê essas propostas? A questão da taxação no exterior ela é muito mais complicada porque ela leva em consideração também o que é operado no exterior, ou seja, aqueles investimentos que estão no exterior também incidem em certas taxações e fica muito difícil você fazer todo o encontro de contas, digamos assim, entre o que está lá fora sendo operado e o que está sendo observado aqui no Brasil. Obviamente, muito vai dentro da declaração de imposto de renda que as pessoas fazem todo ano, ou seja, vai se observar a partir dali o que está sendo feito em termos de investimentos, mas complica muito porque também se choca com as leis locais e acaba sendo bitributação. Ao mesmo tempo, uma preocupação grande em relação à taxação do estoque. Essa taxação de estoque efetivamente traz a questão que no Brasil está ficando cada vez mais premente, o que o passado é incerto. E isso é uma coisa muito importante observarmos agora. Cada vez que o governo lança alguma medida em que ele mexe com o passado, em termos de taxações, em termos de investimentos, isso complica muito a visão do investidor local em relação ao que pode ser colocado como investimento aqui no Brasil e acaba afastando o investidor brasileiro e estrangeiro do investimento no próprio Brasil. Agora, um pouquinho, a Soraya Lawande trouxe para a gente essa revisão da perspectiva do Banco Mundial de crescimento para o Brasil, 2,6% nesse ano aqui, e aos poucos, diversas instituições vão convergindo ali para os 3%, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isso está contratado já para esse ano e o que é que a gente precisa fazer para garantir que no ano que vem as coisas continuem avançando minimamente, se não nessa mesma magnitude, mas que o Brasil continue crescendo para não entrar naquela história do voo de galinha, lá cresce um ano, o outro nada, depois diminui um pouquinho? Nós já temos um problema nesse sentido, porque o crescimento neste ano está programado para próximo de 3%, 2, alguma coisa por cento, mas nós estamos com um problema um pouco mais grave. Para o próximo ano, todas as projeções são de um crescimento menor. Há um impulso este ano importante do agro. E continua sendo o grande impulso. Nós tivemos recentemente os números do CAGED, que determina ali a criação de postos de trabalho com carteira assinada, e novamente foi o agro que foi o impulsionador nesse sentido. E temos também um problema internacional.
O problema internacional vem da China e dos Estados Unidos e dos países europeus, que são os grandes demandantes do Brasil. E a China passa por um problema grave de não conseguir estimular sua economia com uma série de problemas no mercado imobiliário. Os Estados Unidos continuam a ter que subir juros porque continua com dificuldade de debelar a inflação. E a Europa basicamente já está em recessão. Então, no próximo ano, não só o crescimento brasileiro, o crescimento mundial tende a ser menor e nós temos aí outro problema. O crescimento econômico menor também se traduz como PIB menor e arrecadação menor, e isso daí é um problema para o governo. Principalmente em tempos em que arcabouço fiscal, nova regra, entra em vigor, né? Exatamente. Agora, Jason, falando ainda dessa projeção do Banco Mundial em relação ao PIB, você bem ressaltou para a gente que houve essa previsão para cima, essa revisão para cima do PIB para esse ano, mas 2024 e 2025 estão com previsão menor do que estava previsto antes. Agora, chama a atenção para a previsão agora para 2023, o crescimento, né, dessa projeção, como aumentou. Em junho parece que havia sido de 1,2%, a estimativa de PIB pelo Banco Mundial subiu para 2,6%, mais que o dobro do índice anterior. Esses pontos que você destacou foram extremamente importantes para essa avaliação positiva. Sim, o primeiro semestre foi muito importante nesse sentido. Nós temos, obviamente, os números um pouco atrasados, porque até se haver a mensuração desses números, chegar à conclusão desses números, tem um problema. Mas o Banco Mundial também atrasa muitas vezes nesses números. É tradicional de que esses números não sejam tão atualizados quanto de outros órgãos internacionais. Então, obviamente, a gente vê isso acontecendo. Esta revisão para cima também vem no sentido de se buscar a perspectiva em relação à Selic. O problema é que nós já dissemos isso em diversas outras ocasiões. A Selic ela tem efeitos atrasados. Não adianta, todos os cortes que aconteceram este ano na Selic vão ser refletidos no próximo ano. E não necessariamente eles sejam impulsionadores da economia, porque, como já dissemos aqui também algumas vezes, o spread bancário, a diferença em quanto os bancos captam e o quanto eles emprestam, ainda é muito grande no Brasil. E mesmo que os juros caiam, há uma quase marginal a mudança em relação àquilo que o consumidor acaba acessando. Então, juros podem significar um crescimento econômico melhor, mas beneficiam, por exemplo, setores como o agro e setores da indústria. Valeu, Jason. Jason Vieira, economista, nos ajudando a entender os números da economia por aqui. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.